Culto ao Senhor. Vamos nos aquietar. Sejam bem-vindos aqui neste lugar. Sejam bem-vindos aqueles que estão assistindo a gente também pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus grandemente as nossas vidas hoje. Que a gente possa receber aquilo que Deus tem para hoje, né? Neste dia. Que este foi o dia que o Senhor fez e nós queremos nos alegrar e nos regozijar nele. Em nome de Jesus. Tá bom? Quero agradecer aqui aos visitantes. Depois a gente pede para os visitantes levantarem, mas os visitantes aqui, o Coral de Peruíbe. Uma salva de palmas para eles, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada. Eles vieram com outros irmãos de Peruíbe também, com o pastor Eduardo, pastor José Luiz, eu não sei se veio. Não veio? Então, o pastor Eduardo vieram acompanhando e hoje eles vão aqui adorar e louvar o Senhor conosco. Gente, vamos se acalmar para a gente ouvir a palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Antes da gente começar aqui, eu queria também lembrar aqui que ontem nós tivemos uma notícia triste, né? Que foi a morte do seu Nelson Comini. E eu queria aqui louvar Deus pela vida dele, por essa família que tanto tempo, né, ele serviu aqui com a gente. O seu Nelson tem um coração de servo e a gente sabe disso. E eu queria que vocês lembrassem deles nesse tempo, nesse dia, que o Senhor possa alcançar o coração da Yolanda, o coração dos seus filhos, né, do Nelsinho, da Annelise, dos seus netos, que é um dia que é triste, né? A gente sabe que a morte, Deus já venceu a morte e a gente vai viver a vida eterna, mas para a gente que vive todos os dias com uma pessoa e pegar a gente assim de surpresa é muito dolorido. Então que o Senhor possa consolar o coração da Yolanda, dos seus filhos, dos seus netos e dos seus amigos nesse dia, em nome de Jesus. E se vocês quiserem, depois do culto, acho que vocês conseguem ir até lá, representar o amor de Deus através de um abraço, através de uma palavra de conforto. Se vocês quiserem mais informações, se vocês não receberam ainda sobre o sepultamento, no final do culto vocês podem ir até a integração e lá vocês vão saber. Amém? Bom, hoje é um culto especial aqui. Nós vamos falar sobre... Na verdade, o mês de novembro é um mês especial para quem está nesse mundo de adoção, vamos dizer assim. É um mês que a gente celebra o Dia Mundial da Adoção e o Orphan Sunday também. Né? No Orphan Sunday, o que acontece? As igrejas, é globalmente isso, tá? Elas se reúnem a favor do órfão e da criança vulnerável. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho daquilo que Deus tem a favor dessas crianças. E que neste dia a gente consiga manifestar aquilo que está no coração de Deus. Que a palavra dele diz assim. Eu queria que vocês abrissem em Salmo 68. Versículos 5 e 6, tá? Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus fez com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes não habitam em terra estéril. Então, que nesse dia a gente possa olhar para as crianças vulneráveis com o coração de Deus. Essa é a minha oração nessa manhã. E que não fique só aqui, sabe? Não fique só na emoção, porque a gente vai ter um tempo... que esse assunto emociona a gente, né? Mas que seja algo que continue. Comece hoje e não tenha fim. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé e vamos orar para a gente começar o nosso... Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui diante do Senhor nessa manhã, te louvando, te agradecendo, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, Deus. Que o Senhor possa alcançar corações aqui nessa manhã. Que o Senhor possa falar com a gente tudo aquilo que o Senhor desejou para hoje, Deus. E que nós, como os filhos do Senhor, adotados, predestinados, Deus, separados,
escolhidos pelo Senhor, que a gente consiga entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um que veio aqui hoje e derrama do teu amor, derrama da tua vida, derrama da tua unção sobre nós, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para hoje. Como eu disse aqui no começo, que hoje foi o dia que o Senhor fez e nós queremos nos alegrar e nos regozijar nele, no teu poderoso nome, Jesus. Amém? Bora. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quem está feliz pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? A igreja está cheia de filhos? Quantos filhos nós temos aqui nessa manhã? Amém? Quantos filhos temos aqui nessa manhã? Aleluia. Então vamos celebrar o único que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, declarando para Ele santo, 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 digno de toda honra, de todo louvor. Amém? Vamos lá? Nas palmas. De toda honra, toda glória, toda adoração a Jesus. Declare para Ele com alegria. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Você pode declarar digno, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje ao Senhor, louve o seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor, louve o seu nome para sempre. Em alta voz. Santo, santo, santo. Declare. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Tu és digno, Pai, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje louve, exalte ao Senhor, louve o seu nome para agora bem forte as mulheres. Louve, exalte ao Senhor, louve o seu nome. Os homens, hein, para estremecer o inferno. O teu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor, louve o seu nome. Mais uma vez, louve, mais uma vez, louve. Louve, exalte ao Senhor, louve o seu nome para
Agora sim. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deles o direito. Declarem. Deles o direito de se tornarem os teus filhos. Declarem profeticamente. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito Que somos, declarem. que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Vamos declarar bem forte que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Porque O Pai me adotou. e o teu amor Encontrou. eu era. E Hoje sou filho. se você crer nessa palavra, declara assim. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deles o direito. Deles o direito de se tornarem os teus filhos. Declara o Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito Que somos, Pai, que somos. que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Nós somos, Pai. Que somos os teus filhos. Você pode declarar, somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. O Pai me adotou. O seu amor. E o seu amor encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O seu amor. O seu Ele te encontrou, ele me encontrou. Somos órfãos. E hoje somos filhos. hoje sou filho. Você pode declarar profeticamente essa verdade. Declare, não sou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou O Pai. o Pai me adotou. Ele me adotou. O Pai. O Pai me adotou. E o seu amor. Você pode declarar.
Somos filhos amados e queridos por Deus. Somos filhos amados. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado e declare para ele: você é filho amado pelo Abba. Você é filha preciosa do Senhor. Para estremecer o inferno, você vai declarar nessa manhã: não sou mais órfã, agora filho sou. Não sou mais órfã, o Pai me adotou. Não sou mais órfã, agora filho sou. Não sou mais órfã, o Pai me adotou. Só vocês. Não sou mais, declaro. Agora filho sou. Não sou mais órfã, o Pai me adotou. Não sou mais órfã, agora filho sou. Não sou mais órfã, o Pai me adotou. Ele me adotou. Que o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Segurei. O Pai me adotou. Você pode declarar? O Pai me adotou. O teu amor. Eu era órfão, hoje sou filho. Irmãos, eu preciso falar algo para vocês nessa manhã. Pode segurar, continua nessa mesma pegada. Porque assim, para quem não sabe, eu fui adotado. E até os meus 23 anos, até eu realmente ter um encontro com Jesus, ter um encontro face a face com Ele, eu procurava essa paternidade em sonhos, em projetos, em tantas coisas, que nem a minha mãe adotiva conseguia suprir esse vazio, esse aperto, sentimento de muitas vezes de rejeição. Tantos porque quem realmente foi adotado, que já foi adotado, que passou por isso, sabe realmente. Mas foi no Senhor que eu encontrei o verdadeiro amor de filho. E esse amor me alcançou de uma forma que até os meus 23 anos eu achava uma criança rejeitada. Mas o Senhor sempre colocou pessoas usadas por Deus para ser meus pais, para ser minha mãe, para ser meu tio, para ser minha avó. Mas eu só fui ter essa dimensão quando eu encontrei a Cristo, quando eu encontrei o meu Salvador. É Ele, querido, é o Senhor que preenche todo o vazio no nosso coração. E que nessa noite você venha entender essa identidade de filho, e que você venha tomar posse dessa identidade de filho plena sobre a tua vida, porque você é filho. Muitas vezes o inimigo tem tentado soprar tantas as coisas no teu ouvido, mas o Senhor Jesus, o Senhor fala para você nessa manhã: ei, você é meu filho amado. Você é meu filho amado, meu filho escolhido. Antes de saísse do ventre da tua mãe,
O Senhor já tinha te escolhido, querido. O Senhor já tinha determinado uma história, um projeto para a sua vida. Amém? Uma palmas para o Senhor Jesus nessa manhã. Ele toda a honra, Ele toda a glória, Ele toda a adoração. Aleluia. Vamos agora entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. A gente vai colocar os gasofiláceos aqui, que vocês possam vir com a sua família. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 7... Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama quem dá com alegria. Então, que nós possamos, nessa alegria aqui, nessa alegria, a gente possa vir até aqui e entregar as nossas ofertas a Deus, um pouco do muito que Ele tem nos dado. No nome de Jesus. Declare para Ele nessa manhã. Pelo nome me chamou, mais profundo me levou. Onde descobri, Senhor Jesus. Onde descobri quem sou. Sou teu filho. Você pode declarar. Mais profundo me levou. Onde vi quem você és meu Abba, és meu Abba. Você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Você pode declarar para Ele nessa manhã, para o teu Abba Pai. Você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Pelo nome. Pelo nome me chamou, mais profundo me levou. Onde descobri quem sou teu filho. Pelo nome Senhor, mais profundo me levou. Onde vi quem você é. Você pode declarar. És meu Abba, és meu Abba, És meu Abba, és meu Abba, és meu Abba. Você é tudo que eu quero. Você pode declarar. Tudo que eu preciso. Você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Declare para Ele assim, ó, muito mais. Se tiver a letra, pode colocar no telão, por favor. Muito mais essencial. Água que
igreja comigo declara assim: muito mais. Vamos lá. Muito mais essencial Que a água que eu bebo, muito mais essencial que o ar que eu respiro, muito mais essencial que o pão de cada dia é o meu amado. Oh, você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Você pode declarar essa verdade pro Senhor nessa manhã. Você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. és meu Abba. Você pode declarar para essa manhã para ele. És meu Abba. És meu Abba. És meu Abba. Aleluia. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Agradecer a Deus por essas sementes. Elas estão numa terra muito fértil. E eu tenho certeza que a bênção de Deus já está sobre a sua vida e vai direcionar você nessa colheita que Ele vai trazer. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Jeová Jireh, Deus da provisão, Deus que prospera, que multiplica, Deus que acrescenta, Senhor. E nós queremos aqui, Senhor, nessa manhã declarar que nós confiamos em Ti, confiamos na Sua bondade, confiamos na Sua fidelidade. Mesmo, Senhor, sendo falhas, o Senhor permanece fiel. E que essas sementes possam produzir fruto a 30, 60, a 100 por um. Que a igreja, Senhor, possa investir isso no reino de Deus. E que cada um possa ser um instrumento do Senhor, liberal, Senhor, para que o reino possa avançar. E que cada casa possa ter uma colheita abundante da parte do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permanece fiel. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Pode tomar o seu lugar, querido. Obrigado. Muito bom estar aqui com os irmãos. Trago um abraço carinhoso dos irmãos que ficaram em Peruíbe. Alguns irmãos de Peruíbe aqui. Todo mundo de Novembro Azul, né? Tá acabando novembro, tudo de Novembro Azul. Mas muito bom a gente estar aqui hoje nesse domingo especial também para falar um pouquinho da causa do órfão. Eu queria saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Quem está aqui na igreja nos visitando, levante a sua mão assim, só para a gente poder localizar você. Deus abençoe, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Lá também, Deus abençoe ali. O presidente, Deus abençoe, tudo bem? Deus abençoe. O pessoal que está acostumado nos congressos da igreja, estão aí, lá do Boas Novas, né? Lá da fazenda, acostumado a ficar na suíte presidencial. Aleluia. Pensou que ele era o presidente, até levou a chave embora. Aleluia. Vamos chamar as crianças aqui na frente também, por favor. Já foram? Estava aqui na minha pauta aqui para orar por eles. Então, que Deus abençoe as crianças também no Pequeno Rebanho, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Mas tem uma criança para chamar aqui também, o Miguel e os pais Karina e André. Estão aqui? Estão aqui? Então vem cá na frente chamar o pastor Luiz. Pastor, por favor. Falaram que tinha que chamar o senhor. Eu só estou seguindo o que me mandaram fazer aqui. Eu estou super obediente hoje. Por favor, tragam o Miguel, a Karina e o André. O quê? Aí. Eu ajudo o senhor aqui. A Célia, a avó. A Zélia. Vem cá, Zélia. Vem aqui do lado, não tem problema.
Cadê Dona Zélia? Isso, a outra avó também. Tá toda a família? Olha só. Gente, esse é o tamanho ideal de criança para ser apresentado. Então vê se vocês fazem modelito assim para cumprir, porque tem umas crianças que parecem assim. Não, não é você que pega, sou eu que pega. Sou eu que pego. Ele está doido por um neto. Eu? Eu doido por um neto? Sou eu? Vocês falam, ai, mas vocês amam fazer isso. Então não vem de onda. Mais pra cá, sim. Isso. Olha só, querido. Olha só que coisa linda. Vocês acham que eu não tenho prática? É? Sem nem sujar a roupa da criança, tá? Que ele queria banhar em óleo, em azeite a criança. Fiquemos de pé. Estenda a sua mão e diga assim: Senhor, nós abençoamos o Miguel e o recebemos dentro do nosso coração e declaramos que as bênçãos dessa igreja se estendem à vida dele para guardá-lo e protegê-lo em todo o tempo. Nós o abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns. Vamos tirar uma foto junto com os pastores. Fica ali do lado, pastor, que aí o pessoal também já tira a foto. Paula, você pode tirar. Aí o pessoal no meio da mídia tá aí. Depois compartilhar com a família aí. Pronto. Foi? Obrigado. Pode sentar, irmãos, por favor. Deus os abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Eu vou pedir, a pastora Regina está aqui. Vou aproveitar que a pastora Ivone já está aqui em cima. Cadê a pastora? Vem cá, pastora Regina, por favor. Peço para trazer aqui isso aí, para trazer aqui. Esse aqui o som tá melhor do que aquele. Pastora Regina está vindo ali. A pastora Regina está fazendo anos. Aê! Ok. Bom, que o Senhor te abençoe muito nessa nova temporada, né? Que cada ano para nós é uma temporada. Nós não ficamos mais velhas, né? Nós somos como um vinho. Então, se renova a cada dia. Então, queremos agradecer a Deus pela graça que o Senhor tem te dado, por você estar conosco aqui. E vamos orar por ela. Vou convidar vocês a orar junto aqui. Paizinho, obrigada pela vida da Regina. Ela tem sido uma mulher fiel. Ela tem sido, não só uma filha dedicada, entregue ao Senhor, mas também uma mãe dedicada, uma esposa dedicada e uma pastora dedicada. Por isso, Senhor, que essa semeadura que ela tem lançado na terra possa dar a 100 por 1 seu fruto em todas as áreas de sua vida. Desejamos força, desejamos renovação de seus votos a cada dia para o Senhor. Clamamos para que sua fé possa ser abundante, que venha saúde, que venha esperança e alegria para andar diariamente
confiante no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz cumpleaños. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos os vídeos dos avisos agora. Se as crianças que chegaram depois quiserem subir, as crianças já subiram, tá bom? Se você quiser enviar seus filhos. Agora nós vamos aos avisos, por favor. Pai que tem o seu adolescente na faixa de idade de 11 anos a 17 anos, para vir participar do acampamento dos Flechas, que vai ser, né, do dia 21 a 25 de janeiro. Nós abrimos as vagas já faz uns dias, já faz uns meses, porém a gente começou a avisar semana passada aqui na igreja. E nós só temos 20 vagas agora disponíveis. Então, não deixe seu Flecha para fora desse tempo maravilhoso que nós vamos ter. Será um tempo de relacionamento, de trazer para perto os novos Flechas que estão chegando do pequeno rebanho. Então, eu gostaria de incentivar aos pais que têm os Flechas, os futuros Flechas de 11 anos, para estar presente com a gente. Amém? Também gostaria de avisar que nós vamos ter, ao final do culto, os Flechas vão estar vendendo mousse de limão. Então, aproveite, compre já a sua sobremesa depois do almoço. Todo esse recurso que nós estamos arrecadando é para ajudar adolescentes que não têm condição financeira de estar nesse acampamento. Então, todos os valores que nós estamos arrecadando é para que o máximo de adolescente possível esteja nesse acampamento. Amém, igreja? Deus abençoe e bom culto. Obrigado, Débora. Acho que tem um videozinho da agenda, hein, Hannah? Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Mônica de Peruíbe, estou passando aqui. Não poderia deixar de dar o meu depoimento com relação a esse congresso de mulheres maravilhoso que nós tivemos. E para mim foi um reencontro comigo mesma, né? Um olhar mais amoroso, mais carinhoso, mais atento, sobretudo a mim mesma, né? E a gente às vezes no corre-corre do dia a dia a gente vai se deixando para trás, né? E a gente poder ter esse olhar de cuidado, de amor, de afago mesmo para com a gente é muito bom. Quero aqui agradecer a todas as irmãs no quais nós estivemos juntas lá e as pastoras também. Um grande beijo, Deus abençoe vocês. Bom dia, irmãs, na paz. Eu sou Janete da IBN Cotia. Estou aqui para compartilhar com vocês sobre o Retiro de Mulheres.
O que eu senti foi muito acolhimento, eu me senti abraçada e eu só tenho que dar os parabéns por cada uma que participou desse projeto. Muito obrigada, Deus abençoe e tudo foi pela honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Olá, minhas amigas, minhas irmãs amadas da IVN. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís e é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre como foi o retiro de mulheres para mim lá na Fazenda Vida Nova. Eu confesso que quando eu soube do retiro, o meu primeiro sentimento foi eu, como mãe de 2 crianças pequenas, pensei, ai meu Deus, que ótimo, vou ter uma noite de sono maravilhosa, ininterrupta e poder desfrutar de 2 dias incríveis ao lado das minhas amigas, das mulheres maravilhosas aí da IVN. Mas o Senhor, Ele tem planos muito diferentes, que são muito maiores e muito melhores, né, do que a gente pode imaginar. E eu vivenciei um mover muito especial, né, do Espírito e pude sentir realmente que questões muito profundas foram reveladas, foram tratadas, foram curadas. E eu pude contar com a ajuda, né, das irmãs aí, das pastoras, das irmãs do apoio, das minhas amigas. E eu carrego uma gratidão imensa por isso. E já estou esperando pelo próximo. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Edinalva, congrego na Igreja Vida Nova. Fui para o Retiro das Mulheres, que retiro maravilhoso. Confesso que cheguei lá quebrada, meu coração cheio de mágoa. E que através da palavra, do culto, do louvor, fui edificada. Trouxe para casa o que eu aprendi, né? Do silêncio, pôr limite, o perdão. Tinha muita dificuldade. Hoje o Espírito Santo está trabalhando na minha vida sobre a questão do perdão, né? A minha infância, que eu sofri bastante, mas eu creio em Deus que pode tudo, que está trabalhando na minha vida. E foi muito bom esse retiro para me liberar mesmo. Muito maravilhoso. Hoje sou uma mulher transformada. Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos e acompanhem agora os nossos avisos. Olá, igreja! Eu sou o Ney da Lisete. E eu sou a Lisete do Ney. Estamos hoje aqui na Fazenda Vida Nova, em Itapetininga, para fazer um anúncio a vocês. Vai acontecer do dia 14 a 17 de fevereiro de 2026, ou seja, no Carnaval, o Retiro de Famílias 2026. Nosso retiro tão esperado. Portanto, garanta sua vaga, pois são limitadas. Nos procure ali no balcão da integração para maiores informações. Até! Se você é empreendedor e está buscando um local para atrair novos clientes e vender seus produtos dentro da nossa comunidade, sua busca acabou. No dia 13 de dezembro acontecerá novamente o Bazar IVN, desta vez somente com produtos novos. Parte da renda levantada será direcionada para o projeto de casas de oração. Por isso, convidamos toda a igreja a participar e ajudar neste propósito que move nossa igreja. Você, que deseja expor e vender seus produtos, acesse o link abaixo e faça já sua inscrição como expositor. Convide amigos e familiares. Venha e participe. Olá, eu sou a Mirene Rani, idealizadora do projeto EACHA, que é o Espaço de Apoio Charlotte Rani. O projeto EACHA, ele nasceu de uma necessidade minha, porque eu sou mãe atípica, eu sou mãe da Charlotte, que tem síndrome de Down, e a ideia desse projeto é acolher os pais ou cuidadores, porque às vezes as crianças são cuidadas por avós, por tios, primos, enfim. Então a ideia desse projeto é acolher essas pessoas. A gente se reúne todo primeiro sábado de cada mês, das 15 às 17 horas, onde a gente se reúne, toma um café,
Dependendo do mês, eu tenho um parceiro, então pode ser uma hidratação facial, pode ser uma acupuntura ou uma oficina com psicóloga. A ideia é cuidar de quem cuida, né? Porque a gente está nessa rotina e a gente esquece da gente, não tem tempo. Todos os dias terapias, os afazeres do dia a dia. E a ideia do EACHA, que promove o café de apoio, é que os pais sejam acolhidos, para que a pessoa tire esse tempo para despressurizar, para dar uma relaxada, para ser cuidado. A fim de oferecer mais conforto para membros e visitantes e alcançar cada vez mais vidas para Cristo, a Igreja Vida Nova vem realizando cultos aos domingos também às 18 horas. Uma nova experiência, mas sem perder a cultura e a visão IVN. E para consolidar ainda mais esta nova opção de celebração aos domingos, no dia 14 de dezembro, teremos a participação especial da cantora Rafa Gonçalves, que irá trazer uma nova voz de adoração para abençoar nossa igreja. Venha e participe deste culto especial. A nossa agenda semanal é super completa. Temos programações para todas as cidades. Ficou interessado? Acesse o link aqui do nosso site e fique por dentro. Participe. Obrigada por sua atenção. Tenha um bom culto. Balcão da Integração e poder conhecer um pouquinho mais dos ministérios que você pode participar e pode fazer parte. Pastor Roberto me lembrou que amanhã, dia 1º, tem intercessão ministerial. Toda a igreja está convidada e a liderança convocada para poder estar aqui amanhã na intercessão ministerial. Quem está nos assistindo tem transmissão também para as igrejas de fora. Então, amanhã, intercessão geral com a liderança. Você também, que não faz parte da liderança, está convidado a participar do culto de oração aqui e vir interceder também com os irmãos. Ok? Acho que falamos tudo que tinha que falar, apresentamos todo mundo. Eu quero compartilhar um pouquinho também com vocês, nesse Domingo do Órfão, daquilo que a gente tem feito também aqui na Igreja Vida Nova, como grupo de apoio à adoção. Então, eu vou falar uns minutinhos aqui e logo passo a palavra para o pregador, que não serei eu hoje, né? A gente tem um pastor convidado que vai compartilhar um pouquinho dessa questão da infância e vulnerabilidade. Mas eu queria apresentar para a igreja um pouquinho o que a gente tem feito também em prol de crianças e adolescentes e de famílias que pretendem ou que já adotaram os seus filhos. Como vocês sabem, o William falou aqui que é filho por adoção, eu também sou filho por adoção, tenho alguns filhos por adoção também, que não vieram todos, metade ficou lá, metade veio, que não cabia no ônibus todo mundo, então ficou um pouquinho lá, um pouquinho eu trouxe, mas estão fazendo prova. A Simone também não pôde vir porque está acompanhando eles lá. Mas a gente queria mostrar um pouquinho dessa realidade. E antes de eu falar do grupo, eu queria que você levantasse a mão se você faz parte do grupo de apoio, está aqui hoje, se você frequenta o congresso ou o grupo de apoio. Tem uns irmãos, olha quanta gente aí legal, bacana aqui na frente também. Pessoal, Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui hoje também. Nós tivemos um congresso no dia 15, teve bastante, vai aparecer uma fotinho aí também do pessoal lá. Mas só para você conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz também, aqui na igreja, com o projeto que a gente tem, nós, duas vezes por ano, na verdade, em maio, no Dia Nacional da Adoção, e em novembro, no Domingo do Órfão, a gente tenta dar um pouco mais de visibilidade, dar um pouco mais de acesso à informação para as pessoas que têm interesse ou que são chamadas para esse ministério. E se você não tem esse chamado, tem o convite bíblico para que você possa praticar a verdadeira religião, que é cuidar do órfão e da viúva. Sumiu a minha tela ali, eu não sei por que o Wilker fez isso comigo. É a segunda hoje, hein, Wilker? Eu acho que você é palmeirense, né? É isso? Você é palmeirense? Não fica triste. Aí, voltou. Boa. Obrigado, Wilker. Parabéns aos palmeirenses pelo vice-campeonato aí. Que Deus abençoe vocês também. Vamos lá, vamos ver se esse negócio aqui funciona. Acho que não está indo aqui, viu? Pode passar para mim, eu vou falando, pode passar, porque aqui a canetinha não está indo. Esse é o nosso projeto cristão de apoio à adoção, Adote Boas Novas. E esse projeto nasceu primeiro no coração de Deus e depois nasceu aqui, porque nós frequentávamos um grupo de apoio numa outra comunidade. E aí eles pediram para que a gente começasse um trabalho na nossa comunidade para atender famílias aqui da região também, né? Ele não está passando mesmo. Pode passar para mim, por favor? Nós temos esse logotipo novo, porque
O outro logotipo, ele era plágio de um logotipo que já existia, e aí os caras quiseram me processar e me prender, aí eu mudei o logotipo. Pedi para fazer um logotipo novo, porque eu gostava do outro, achava bonitinho, achava que podia usar, mas não podia. Aí recebi uma carta do Ministério Público, e aí eles pediram para mudar, aí a gente fez um logo novo, esse foi inaugurado esse ano. Pode passar, por favor, porque aqui não está indo, ó. Aí, Hanna. Esse é o nosso lema, uma adoção legal, segura e para sempre, para que a gente possa trabalhar sempre dentro da legalidade, nunca recebendo crianças de forma ilegal, mas a gente trabalha sempre com essa frase, uma adoção legal, segura e para sempre. Pode passar. Aí, eu vai você, aí... Pode passar esse também, que são as parcerias que a gente tem. Aqui estão os coordenadores. Família Alves está aí também, a Mara já esteve aqui. Cadê a família Alves? Está lá atrás, a Mara está lá. A família Souza, que é o Vitor, a Márcia, está onde aí? Estava também, está lá atrás também o Vitão. Né? A minha família e a Raquel e o Washington estão aí também. Deus abençoe, também estão lá. No final eles vão aparecer todo mundo aqui na frente. Pode passar, por favor. Assim começou a nossa reunião em 2016. Falando sobre adoção e tentando entender qual era o caminho que Deus tinha para nós como grupo, lá na sala de reuniões. Um grupo que veio de São Vicente. Temos também uma das fundadoras também, que nos ajudou, inclusive, a dar o nome para o nosso grupo, a Alessandra e o Marcos Canezin. Está aqui o Marcão também, estou vendo lá. Que Deus abençoe, bem-vindos aí. Em 2016, começamos o grupo lá, e logo o grupo cresceu, a gente teve que ir para a lanchonete, não cabia na sala de reuniões. Pode passar. Aí a gente foi para a galeria, que o grupo estava grande demais. Pode passar. Aí a gente veio para a igreja, que o grupo ficou grandão. Algumas palestras que a gente faz dá 350 pessoas, porque a gente recebe, pode passar, a gente recebe juiz, recebe psicólogo, recebe advogado, tudo para tratar do tema adoção e como a gente pode colaborar com esse mundo da infância em vulnerabilidade no acolhimento. A gente participa de alguns eventos, ali é uma lei que a criança teve o direito garantido de usar o seu nome, antes do seu nome ser alterado, já garantiu o direito de usar o seu novo nome enquanto ela está em guarda provisória. Parece que é um detalhe isso, né? Uma mudança de nome. Mas só vai mudar um sobrenome. Vocês não sabem como isso é importante para as crianças que chegam pela via da adoção. O sentimento que é você saber que você pertence àquela família. Então, a gente participa ativamente desse mundo. Pode passar. Aí algumas palestras que a gente deu aqui, algumas programações que a gente fez com alguns profissionais. Tem a Márcia também, que é psicóloga nossa aqui do grupo, está aqui na frente. Chegou direto de João Pessoa. João Pessoa? João Pessoa. Pode passar? E a gente faz alguns eventos fora daqui. Faz piquenique, faz encontro no circo. Pode passar. Nós fizemos um encontro no circo uma vez com as crianças. Fizemos um churrasco na chácara. Pode passar. Então, a gente vai além de uma reunião, de uma palestra, nós vamos nos tornando uma família. Uma família. Estou vendo que a Vanusa Sacramento chegou. Pode entrar e pode sentar. Fica à vontade, Vanusa. Estou vendo você lá atrás e o esposo. Pode entrar. Fica à vontade. E da nossa iniciativa aqui, mais 4 iniciativas já tiveram as suas reuniões começadas. Uma em Campinas, uma ali na Vila Leopoldina, uma em Diadema e uma em Louveira. Então, são grupos filhos nossos que nasceram a partir da nossa iniciativa aqui. Pode passar. Nós temos algumas formas de nos comunicar e de divulgar a nossa informação. E se você quiser fazer parte, você pode falar com a gente. A gente tem um grupo de WhatsApp gigante, onde a gente divide muita informação. E tem bastante profissional aconselhando as pessoas que querem trabalhar com essa área ou querem ser pais por adoção. Pode passar. Temos um site também, que foi inaugurado no outro ano, onde tem muito conteúdo. Você pode entrar lá e conhecer também um pouquinho mais do nosso grupo, adoteboasnovas.com.br. Pode passar. E aí são os nossos congressos. Esse é o nosso primeiro congresso que a gente fez na Fazenda em 2022. Pode passar. Depois, 2023, a gente também fez o congresso lá na Fazenda, com um pessoal também tratando dessa questão da adoção. Ali é um monte de crianças adotadas e do abrigo. Pode passar. Esse é 2024 também. Nós temos festa na piscina, muita bagunça lá na Fazenda. Pode passar. E esse é o desse ano, 2025. Olha, dá uma olhada nas fantasias, gente. Dá uma olhada. Está aqui, a moça que estava de roxo está aqui. Ó. Eu nem pedi autorização dela para mostrar, mas podia, né? Podia. Depois vocês pedem um autógrafo para ela lá. Né? Mas tem mais, passa aí, acho que tem mais uma fantasia. Dá uma olhada na fantasia da família Alves. A família Smurf, dá uma olhada. Aquele é o Edson e a Mara de Smurfette, gente. A Mara de Smurfette. Né? E a minha filha de Avatar ali, ó. Minha filha mais nova de Avatar com o Vitor de segurança. Dá uma olhada. Essa é a bagunça que a gente fez lá. Pode passar. E aqui é uma história bacana.
Nesses congressos, a gente conseguiu algumas parcerias para levar para a fazenda crianças e adolescentes que estão ainda no abrigo, para que, quem sabe, possam encontrar uma família. E desses anos de congresso, nós já tivemos 8 adoções que se encontraram lá no congresso, na Fazenda Vida Nova. Então, adoções não de bebês, adoções de adolescentes, adoção de grupo de irmãos, adoção com criança com alguma demanda de saúde. E as famílias hoje estão lá vivendo a sua realidade de família, de alegria, de prova, mas se conheceram lá na fazenda, nessas iniciativas que o Grupo de Apoio à Adoção Adote Boas Novas pôde ter, dando uma oportunidade para que crianças e adolescentes possam viver em família. E eu quero fazer um agradecimento aqui a toda a igreja, ao pastor Luiz, à pastora Ivone, ao trabalho que eles fazem também com a igreja, disponibilizando sempre recurso, ajuda, oração, para que o grupo possa funcionar e mais crianças possam viver em família. Pode passar. Aí são algumas famílias que se formaram. A gente já desde 2016 recebeu mais de 3.000 pessoas que passaram pelas nossas formações, mais de 100 famílias formadas também que passaram pelo grupo. Então é muita gente, não dá para pôr todas as fotos, senão vai muito tempo, mas é muita gente que já passou por aqui, que já sentou nessa cadeira que você está, para poder se capacitar e poder também receber os seus filhos. A gente tem parceiros aqui também que investem no grupo de apoio, apoiam os projetos, as loucuras que a gente resolve fazer, patrocinam as coisas. Tem uns irmãos aí que publicaram um vídeo meu aí num escorregador que patrocinaram para nós lá. Eu fui num escorregador inflável e eu, leve do jeito que sou, escorreguei e parei no escorregador. Não fui até a piscina, né? Mas eu falei que eu não ia pôr aqui para não pagar esse mico. Pode passar. Até aí. Então eu quero, como um dos coordenadores, junto com os demais coordenadores, agradecer a igreja e incentivar você. Nós temos reunião no próximo sábado, às 15h aqui. Então, se você quer conhecer um pouquinho o trabalho do grupo, nós temos a graça voluntária, temos irmãos que cuidam das crianças, irmãos que cuidam do lanche, né, os nossos filhos envolvidos em tudo isso. Se você quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho, venha participar. Venha conhecer esse trabalho. Os irmãos que ajudam a gente no congresso, voluntários, gente que sai daqui para ir lá passar o dia só para estar com a gente. Eu quero louvar a Deus e agradecer, porque nesse domingo do órfão a gente pode celebrar a Deus, porque essa igreja também tem ajudado a crianças e adolescentes deixarem de ser órfãos para serem filhos e filhas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Em nome de Jesus. Muito obrigado, igreja. E eu quero agora chamar aqui o pastor Célio Ferreira, por favor. Pastor Célio é um amigo que o mundo da adoção me deu. Ele é superintendente da ABA, uma associação que tem diversos projetos que cuidam da infância, né, que cuidam das crianças e adolescentes, desde a criança que está na rua, abrigo, acolhimento familiar. E você vai poder conhecer um pouquinho desse trabalho que eles fazem e vai poder também ter a oportunidade de abençoar esse trabalho. E eu quero agradecer a Deus por esse amigo. De vez em quando eu vou lá chorar um pouco com ele, né? Às vezes eu ligo para ele e falo, preciso falar com você. Ele esteve no nosso congresso também, né? Trabalhando lá com a gente, dando palestra, falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito também na ABA. E eu pedi para que ele pudesse hoje aqui compartilhar um pouquinho. É pastor, vai pregar, fica tranquilo que você vai receber uma palavra de Deus hoje que vai pegar o seu coração assim e vai falar... E eu espero que... Eu não posso chamar o bichinho do cuidado com a infância, né? Porque não é um bichinho, mas que o Espírito Santo de Deus, né? Que o Pai dos órfãos possa tocar o seu coração também nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abençoar a vida do Célio. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Célio, da sua família, do seu ministério, e quero declarar a liberdade do Espírito Santo nessa manhã, para que ele possa ser canal, Senhor, desse amor, do Pai que ama, mas que também inspira os filhos a servir, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Um grande prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Obrigado, Edu, obrigado, gente, pelo convite, pela oportunidade. Quero começar falando da ABA, tá? Que é a organização onde eu trabalho, e depois compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus, tá bom? ABA significa Associação Brasileira Beneficente Aslan. Posso usar isso aqui ou peço para você passar aí?
Pode dar um clique aí, por favor? Aí. Primeira coisa que eu queria fazer é pedir para você seguir as nossas redes sociais. A aba tem um monte de coisa, como é que você vai ver? Então pega seu celular, aponta lá para esse QR Code para que você possa seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito através da aba, porque são várias coisas, tá bom? Então faça isso aí. Começa a seguir para você ficar por dentro e antenado com tudo que está acontecendo, tá joia? Oi? É isso aqui? Tá joia, querido, obrigado. Pode dar mais um clique aí, por favor? Essa é minha família, eu, minha esposa, Esther e meus filhos, eles estão ali atrás. Levanta aí, gente, para a igreja conhecer vocês. Ali, a turma. Obrigado, queridos. E pode dar mais um clique, por favor? Essa é a nossa turma, a turma da aba. Hoje nós temos mais de 150 pessoas assim envolvidas em todo o cuidado de crianças, adolescentes e jovens nessas situações de risco e de vulnerabilidade social. Pode dar mais um clique, por favor? Quero explicar rapidinho o nosso nome, porque tem duas coisas que são muito legais e muito interessantes no nosso nome. A ABA significa, como eu falei para vocês, Associação Brasileira Beneficente Aslan. E a primeira coisa legal aqui nesse nome é a menção a Aslan, o leão das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, Jesus Cristo disfarçado naquela história, né, que vem resgatar crianças, adolescentes, um deles um traidor, o Edmundo, e devolver dignidade para essas crianças, adolescentes e torná-los reis e rainhas de Nárnia. É isso que o Aslan faz nas Crônicas de Nárnia, essa obra linda do C.S. Lewis. Se você ainda não leu, por favor, compre o livro, leia, porque é muito bacana, vale muito a pena. E a outra coisa no nosso nome é a referência a Deus como Pai, Abba. Né? Essa palavra aramaica que aparece em 3 textos no Novo Testamento e nos dá a ideia de Deus como um pai, especialmente um pai quando a gente está mais precisando de ajuda. Eu gosto de lembrar de uma situação que ocorreu lá em casa. O gilete caiu no chão e meu filho foi pegar, e ele pegou pela lâmina e ele cortou os dedos. E aí quando ele cortou os dedos, ele começou rapidinho a gritar: papai, 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 porque ele estava precisando de ajuda, ele estava precisando de socorro. Isso é o que significa Abba. Quando a gente está mais aflito, a gente grita: Abba, Pai. Talvez chorando, talvez gritando, mas a gente diz: Abba, vem me ajudar. Abba, vem me socorrer. Né? Na expectativa de que esse Abba, esse que resgata a dignidade de crianças e as torna reis e rainhas de Nárnia, possa transformar as suas realidades. Então é para isso que a gente existe, né? Para transformar a realidade através da ação de Deus na vida dessas crianças e adolescentes. Pode dar um clique, por favor, para a gente seguir. Pode passar, pode passar mais um. Pode, isso, aí. A gente existe desde 1993 para ser resposta de Deus para realidades como essa, realidades de crianças e adolescentes em extrema vulnerabilidade, em extrema pobreza, situações muito difíceis no nosso país. Pode dar mais um clique, por favor, que a gente vai ver mais alguns números. Pode deixar aí. Isso aqui são dados de crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar. Pode dar mais um clique naquele gráfico, por favor? Volta. Para frente. Aí, deixa aí. Obrigado. Esses são dados, então, de crianças afastadas das suas famílias. E aquela coluna mais alta ali no gráfico é justamente o estado de São Paulo. A gente está falando de quase 10 mil crianças e adolescentes afastadas das suas famílias e vivendo em um abrigo. Né? A próxima foto, aquela que já vocês viram ali no spoiler, é... Isso, essa aí. Agora vai? Obrigado. Essa foto mostra um pouco da realidade dessas crianças e adolescentes. Não sei quantos de vocês já viram isso, né? São realidades que a gente encara todos os dias e essas realidades acabam empurrando as crianças e os adolescentes para essas situações de risco e de vulnerabilidade social. Né? Então, o que nós fazemos em relação a tudo isso? Nós desenvolvemos serviços nas áreas de prevenção, intervenção, proteção e formação nesse contexto de risco e vulnerabilidade social, para que as crianças e os adolescentes sejam cuidados e tenham a sua vida transformadas pelo Evangelho. Então, tudo isso aqui é o que a ABA está fazendo hoje. As 4 áreas de atuação e os serviços
dentro dessas áreas de atuação. Então você pode contar ali, são 16 serviços que a gente tem desenvolvido, não só em São Paulo, mas em outros estados, como Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul também, nesse contexto de crianças e adolescentes em situações de risco e de vulnerabilidade social. E o meu convite para você é que você se torne uma bênção, e existem várias formas de você fazer isso, tá? Você pode fazer uma doação mensal, acho que depois a gente volta nisso. Você também pode participar e ser uma família acolhedora, participando da reunião informativa para ouvir mais o que isso significa. Então a gente vai estar lá no fundo, no final do culto, você pode passar lá, tem vários folhetos, você pode pegar essas informações também. A gente tem um outro serviço no Jabaquara, então tanto em Santo Amaro quanto na região do Jabaquara, você pode se envolver com crianças e adolescentes e jovens que precisam. Esse aqui é um vídeo, eu vou pular esse vídeo para otimizar o nosso tempo e ir direto para a pregação aqui. Mas aquele vídeo fala sobre uma possibilidade de ajuda que é muito bacana, que é através do programa da Nota Fiscal Paulista. E esse relatório mostra como algumas notas fiscais geram bastante crédito para organizações como a ABA, por exemplo. Então tem uma compra ali, por exemplo, de R$ 35,56, que reverteu R$ 199,40 de doação. Veja, a pessoa não doou R$ 35. Ela foi no açougue do Kleber, essa compra, ela comprou R$ 35 de carne, de frango, de alguma coisa no açougue, e quando a pessoa disse, você quer informar seu CPF? Ela disse, sim, eu quero informar meu CPF. Ela informou o CPF dela, e isso reverteu quase R$ 200 de crédito para a aba. E como é que você faz isso? Você faz isso através de um cadastro, você entra no site da Secretaria da Fazenda, faz o seu login, a sua senha, hoje com gov.br, você entra e você diz assim, olha, eu quero fazer com que os meus cupons vão para a aba. E você digita lá o CPF da aba, o CNPJ da aba e cadastra isso uma única vez, irmãos. Você faz isso uma vez, você separa 5 minutos, entra lá no seu computador, faz isso, cadastra, a partir daí é só informar o seu CPF. Tá? Eu tenho um flyer com as informações passo a passo disso, para que você possa pegar ali e fazer isso, que é uma maneira muito bacana. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se você não quer doar para a aba, não tem problema. Mas escolhe uma organização e doa os seus cupons fiscais, porque isso faz muita diferença. Quando você pega o crédito para você, você tem lá centavos, alguns reais, mas quando você doa, isso se multiplica muito e abençoa muitas organizações, tá certo? Então, essa é uma forma muito bacana de você se envolver, e aqui está o site, né, para você fazer o cadastro da Nota Fiscal Paulista. A gente tem isso lá no final do culto também, você pode passar lá e pegar com a gente. Você pode comprar um livro, o irmão aqui do louvor estava falando sobre a realidade da adoção dele e como isso era um peso no seu coração até que ele teve um encontro com Deus, né? E um outro querido irmão, chamado Felipe, viveu essa mesma realidade, só que ele resolveu escrever um livro chamado Um Encontro com Deus. Então, esse livro, a gente está vendendo ali também algumas unidades, se você quiser, você pode passar lá e adquirir, que o Felipe fala sobre esse encontro com Deus que cura toda a orfandade. Então, acho que é uma leitura que vale muito a pena, especialmente nesse contexto, você pode passar lá e adquirir o seu exemplar. Muito bem, obrigado por enquanto, né? Agora vamos à palavra do nosso Deus. Quis fazer uma apresentação rápida da aba, para não tomar muito do seu tempo e a gente ir para a palavra do Senhor, que eu quero fazer isso a partir de agora, então. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já estiveram em um abrigo? Quantos de vocês já estiveram em um abrigo? Um bocado de gente, né? Os outros talvez viram, talvez passaram por fora, talvez viram uma reportagem, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de ir no abrigo. E essa galera aqui que foi no abrigo, que levantou a mão, sabe que quando a gente entra, a gente escuta aquele barulho das crianças correndo pela casa, né? A gente vê aqueles olhares inquietos de algumas e aquela alegria improvisada de outras. E a gente sente aquele cheiro de instituição. Já sentiu esse cheiro? Cheiro de instituição. Esse cheiro não é nem ruim e nem bom. Ele só não é cheiro de casa. Só não é cheiro de casa. E quem já visitou um abrigo sabe que quando você entra, sempre tem aquele menino mais tímido, aquela menina mais retraída, e tem aqueles mais atrevidos que já vão logo perguntando, tio, você quer me adotar? Sempre tem esses, né? E alguns anos atrás, eu conheci uma garotinha que eu vou chamar aqui de Maria.
Ela tinha 6 anos de idade. 6 anos. E aí eu perguntei se ela gostava de ficar ali. E ela respondeu com uma simplicidade que me desmontou. Tio, disse ela, eu gosto. Mas aqui não é minha casa. Aqui é só onde eu fico. Aquela resposta não doeu porque era dramática. Ela doeu porque era verdadeira. E essa verdade, meus irmãos, assombra milhares de crianças no Brasil. Como nós vimos, mais de 35 mil crianças em nosso país estão afastadas das suas famílias e estão vivendo em abrigos. Dessas 35 mil, quase 10 mil estão no estado de São Paulo. Crianças cujo lugar onde elas estão não é casa, é apenas onde elas estão. Uma cama arrumada, 3, 4, 5 ou mais refeições por dia, brinquedos, tem voluntários bem intencionados, mas não é casa. Porque casa, gente, não é tijolo. Casa não é só um endereço. Casa é olhar que reconhece. Casa é nome que chama. Casa é abraço que contém. Casa é laço. E laço não tem como a gente improvisar. Ou ele existe, ou ele não existe. E essa realidade tão crua e tão injusta deveria nos levar a uma pergunta que a Bíblia inteira responde se a gente prestar bem atenção. Será que laços familiares só nascem do sangue? Será que vínculos verdadeiros exigem biologia? Será que Deus só constrói família a partir dos laços que nós reconhecemos como natural? A resposta é não. Absolutamente não. E quando nós olhamos para o Domingo do Órfão, quando permitimos que essas crianças tenham nome na nossa mente e peso no coração, ainda que seja apenas uma vez por ano. Uma vez por ano. Nós somos confrontados por uma verdade que atravessa as Escrituras de ponta a ponta. A verdade de que Deus honra laços que não vêm da genética e que usa esses laços de maneira extravagante. Porque Ele não se limita à biologia para construir a sua família. Deus constrói família por graça e não apenas por biologia. Deus adota, Deus resgata. E Ele cria vínculos onde não havia possibilidade humana de criar vínculo nenhum. Deus não tem medo, meus irmãos, das fronteiras que nós colocamos entre meu sangue e não meu sangue. Deus ultrapassa essas fronteiras o tempo todo. E é impressionante como quando a gente começa a ler a Bíblia com esse olhar, tudo muda. De repente, histórias que a gente achava que conhecia ganham outra cor, ganham outro peso, ganham um outro sentido. Porque começam a revelar o modo como Deus age no mundo. Isto é, usando famílias improváveis, vínculos improváveis, pessoas improváveis, laços improváveis e ainda assim profundos, reais e cheios de propósito. Então hoje eu quero convidar vocês a caminharem comigo pelas histórias de Moisés, Esther, Jesus e a nossa própria história. Mas antes de falarmos de Moisés, de Esther, Jesus e nós, a gente precisa começar com a própria realidade do ser humano, porque a história da humanidade está profundamente manchada por destruição, desolação e abandono. E praticamente toda a Bíblia pode ser lida tendo esse pano de fundo em vista. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos experiências de destruição, de desolação e de abandono pela qual Israel e Judá passaram nas mãos de grandes exércitos como Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, por exemplo. Então é muito provável que muitos dos textos bíblicos que falam sobre o cuidado com os órfãos esteja relacionado com esses contextos de guerra e de imigração forçada. Situações que causavam muita vulnerabilidade. E por essa razão, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vemos
o relato de pais que abandonam. Nós vemos relatos de crianças expostas e de famílias destruídas por violência, por guerra e por fome. O Salmo 27, 10 diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Isaías capítulo 1, versículo 17 diz: aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos. Por que Isaías diria isso se não houvesse oprimidos? Por que Isaías diria: defendam a causa dos órfãos se não houvesse órfãos? Por que Isaías diria: lutem pelos direitos das viúvas se não houvesse viúvas? Porque ele diria: repartam seu alimento com os famintos, em Isaías 58, 7. Ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Mas graças a Deus, que no meio dessas realidades e desse mundo quebrado, nós vemos um movimento constante dele em acolher, em resgatar, em restaurar e em reconstruir laços e relacionamentos familiares. E quase sempre, meus irmãos, quase sempre, ele faz isso através de pessoas que não tinham obrigação biológica nenhuma. E com isso quero convidar vocês para a gente ir para a história de Moisés, registrada em Êxodo capítulo 2, versículos 1 até 10. Êxodo 2, versículos 1 a 10. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que ele era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. E pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e as suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. E ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar esse bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: olha, leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. E eu gostaria de começar com o Moisés, porque ele é o primeiro grande retrato disso. A mãe de Moisés olha para o menino e vê que ele era um lindo bebê, em Êxodo capítulo 2, versículo 2. E é curioso que essa é a mesma palavra usada em Gênesis 1, quando Deus olha para tudo que ele fez e diz: uau, ficou muito bom. A mesma palavra. Isso significa que no olhar daquela mãe não havia só preocupação, não havia só desespero, não havia só angústia, mas havia uma profundidade espiritual. Ela reconhece ali, gente, o verdadeiro valor de uma vida. Uma vida é preciosa, algo bom. E essa vida, que era boa, criada por Deus, precisava ser preservada, independentemente do custo. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que ela não podia proteger aquele bebê. Ela sabia que os seus braços não seriam suficientes diante dos braços do império. Então ela faz um cesto, uma pequena arca, e confia seu filho às águas do Nilo. Nesse momento do texto, o Moisés não era aquele grande homem que a gente conhece, que estava liderando o povo de Israel. Ele era só um bebê, órfão e vulnerável, em um cesto, chorando. E nesse contexto entra a filha do faraó. A mulher mais improvável para se tornar responsável por uma criança hebreia. Ela vê o cesto, ela vê o menino chorando, ela tem compaixão desse menino, ela assume a responsabilidade pelo sustento do menino, ela acolhe o menino. E essa postura altruísta muda tudo. Essa postura altruísta rompe com as barreiras políticas, sociais, culturais e étnicas.
a filha do homem que ordenou a morte dos meninos hebreus, decide salvar um deles. Sem perguntar a quem pertencia, embora soubesse, provavelmente é dos hebreus. Sem perguntar qual era o seu sangue, embora soubesse, é do inimigo. Ela simplesmente vê dor e responde com amor, tornando-se mãe. Quantas crianças estão nessa mesma situação? Quantas crianças existem boiando nesses rios de vulnerabilidade esperando que alguém as encontre? Falando nisso, eu gostaria de convidar vocês para a gente ver um vídeo junto. Um vídeo chamado O Rio da Vulnerabilidade. Pode soltar aí, queridos, por favor? Imagine um rio. Não é um rio qualquer. O rio está cheio de vidas. Vidas como a minha. E a minha. E a minha. Eu tinha uma família, mas quando meu pai adoeceu, minha mãe precisou tomar decisões difíceis. Ela foi para uma cidade diferente para trabalhar. Eu fui para um orfanato com meu irmão. Alguém poderia ter ajudado a mamãe a nos manter em casa? Meu pai estava usando drogas e bebendo muito. Eu fugi e acabei encontrando outras crianças nas ruas. Uma família segura poderia ter me ajudado? Minha mãe precisou tomar decisões difíceis. Ela foi para uma cidade diferente para trabalhar. Eu fui para um orfanato com meu irmão. Alguém poderia ter ajudado a mamãe a nos manter em casa? Meu pai estava usando drogas e bebendo muito. Eu fugi e acabei encontrando outras crianças nas ruas. Uma família segura poderia ter me ajudado? Minha mãe me teve quando eu era muito jovem. Ela não sabe como é ser mãe. Constantemente eu sou deixado sozinho. Alguém poderia ensinar a minha mãe? Agora estamos presos na correnteza do rio. Estimativas revelam que existem de 2 a 8 milhões de crianças que, assim como eu, seguem presas no rio do cuidado institucional. Violência e abuso levaram outras centenas de milhões a ficarem presos nesse rio. Mas mais adiante, rio abaixo, ouvimos o barulho assustador de uma cachoeira. Sem ajuda, poderemos nos afogar. Você começa a perceber que os coletes salva-vidas são lançados um por um, tentando nos fazer chegar a um lugar seguro. Pessoas estão tentando de tudo e de todas as formas nos tirar do rio. Eu ouço os adultos dizendo uma palavra: intervenção. Ela significa que as crianças saem do rio. E eu fico muito feliz quando ouço isso. Mas eu também tenho visto crianças que seguem pela curva do rio e não sabemos onde elas vão parar. Não deu para alcançá-las a tempo. Eu ouço outra palavra dos adultos: prevenção. Significa encontrar alternativas para nos impedir de cair no rio. Alguém vai tentar. E muitas pessoas podem vir nos ajudar. Parece que quanto mais elas trabalham juntas, mais rápido elas nos levam para fora do rio. Ao trabalharmos juntos, em colaboração, nós veremos igrejas envolvidas, famílias fortalecidas e crianças se desenvolvendo. Nós veremos. Nos veremos. Nós veremos. Um mundo sem órfãos. Remédio. Oi? Fono. Escola. Vocês conseguem imaginar um lugar onde todas essas coisas podem ser encontradas? Consegue imaginar um lugar onde a gente pode encontrar todas essas coisas? Família. Para Moisés, o palácio do faraó foi esse lugar. Eu acho curioso demais isso, como Deus age. Ali ele recebeu educação, alimento, roupas, abrigo,
aprendeu a cultura egípcia e cresceu cercado de tudo que aquela realidade poderia oferecer. E aí em Hebreus 11, a gente vê que Moisés abriu mão dos privilégios do Egito para abraçar a missão e o propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Mas é muito interessante reconhecer como a libertação de Israel começa com uma adoção. Agora eu quero convidar você para ir junto comigo para Esther. Esther capítulo 2, versículos 5 a 7. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Ele era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e de Simei. A sua família estava entre aquelas que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Lembra aquela situação de guerra? Eles foram deportados, tá? Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassah, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, a gente não sabe como, não é nenhum absurdo supor que provavelmente em alguma coisa envolvendo essa situação de guerra que depois gerou uma deportação por causa desse exército, eles morreram, então Mardoqueu a criou como a sua própria filha, é o que diz as Escrituras. Então depois de Moisés a gente encontra a Esther. O texto diz que ela perdeu a sua mãe, que ela perdeu o seu pai e, portanto, ela era uma órfã. E o texto diz também que Mardoqueu, seu primo, a criou como sua própria filha. E mais do que laço biológico e consanguíneo que havia entre Mardoqueu e Esther, o que nós vemos aqui, gente, é um coração disposto a assumir a responsabilidade. Ele se torna o resgatador da Esther, quando ele viu que ela estava numa situação muito difícil, uma situação de extrema vulnerabilidade sem os seus pais. E é dentro desse vínculo adotivo que a Esther cresce. É dentro desse vínculo adotivo que ela amadurece, que ela se torna rainha e que ela se torna um instrumento de Deus para salvar o povo da destruição planejada por Ramã, que a gente encontra lá em Esther 4 até Esther 8. Agora pense comigo por um instante. E se Mardoqueu tivesse fechado o seu coração e dito, ela não é minha responsabilidade? O que é que vocês acham que teria acontecido? Não haveria Esther. Não haveria intervenção. Não haveria livramento, pelo menos não da forma como nós a conhecemos hoje. E mais uma vez, meus irmãos, é interessante perceber que a libertação do povo de Deus, que começou com a adoção de Moisés, é continuada séculos depois, quando o povo enfrentava uma outra ameaça de extermínio por Esther, uma jovem adotada por Mardoqueu para ser instrumento de salvação. E agora a gente vai para a história de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, ele fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu a Maria como sua esposa. No entanto, ele não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Em Mateus, nesse trecho que nós lemos, a gente vê a relação singular entre o José e o Jesus. Primeiro, o anjo afirma de maneira explícita e enfática a identidade de José. José era filho de Davi, ou seja, descendente de Davi. Segundo, o anjo orienta José a dar ao bebê o nome de Jesus, algo que José de fato fez, muito provavelmente no contexto da apresentação do menino no templo, num ritual que simbolizava a formação dessa nova família com a inclusão dessa criança.
Então, nesse momento, José está expressando publicamente a sua aceitação de Jesus como filho. E pelo fato de Jesus não ser filho biológico de José, esse ato se torna muito importante e significativo, meus irmãos. Porque na cultura do Antigo Testamento e também nesse mundo greco-romano, quando um pai nomeava uma criança, ele reconhecia essa criança como sua. Esse era o gesto que marcava a adoção e que inseria aquela criança como descendente legal. Estão comigo? Então, quando o José obedece à ordem do anjo e chama o menino de Jesus, ele não apenas cumpre a vontade de Deus, mas ele assume Jesus como seu filho, inserindo-o completamente na sua família e garantindo-lhe legalmente o lugar de descendente de Davi. Cumprem-se então as Escrituras e se estabelece a identidade messiânica do Filho de Deus. Alguns mais criteriosos diriam, não, Célio, mas espera aí, você está viajando. Porque Jesus é descendente biologicamente de Davi. Sim, isso é verdade. Pela genealogia de Maria. Mas isso não anula o fato que ele é descendente legal de Davi por meio da adoção de José. Porém, diferentemente de Moisés e de Esther, Jesus não vem apenas para trazer libertação política ou trazer libertação de um extermínio iminente. Ele vem para libertar o seu povo dos pecados, do aprisionamento espiritual e da escravidão que os oprimia há gerações e gerações. O nascimento de Jesus e, portanto, a sua adoção por José torna-se o meio pelo qual Deus responde a um longo processo histórico de sofrimento humano. O Deus encarnado, o Salvador deste mundo, foi adotado e cresceu nos braços de um pai adotivo. Como não se maravilhar diante do modo perfeito e surpreendente como Deus escreve as suas histórias? A própria história da redenção passa pela adoção, porque esse foi o meio pelo qual Deus escolheu agir. E aí vem a nossa história. Porque depois de ver tudo isso, nós chegamos ao ápice da extraordinária extravagância de Deus. Porque quando Paulo tenta explicar como nos tornamos parte da família de Deus, ele não usa a linguagem biológica. Ele não fala de descendência genética. Ele não diz que somos filhos naturais. Ele diz que fomos adotados. Que recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7 diz que Deus enviou seu Filho para nos adotar como filhos. Ou seja, a maior família da história, a família de Deus, é toda formada por adoção. Não há ninguém aqui que não tenha sido adotado. Aliás, se você não foi adotado, você não é filho. Se você não entregou sua vida a Cristo Jesus, você não é filho. Mas Deus quer que você seja filho, amém? Deus quer que você seja filho dele. Portanto, se a família de Deus ela é formada por adoção, se todos nós, meus irmãos, entramos na casa do Pai pela porta da graça e não pela porta da biologia, então significa que Deus está nos ensinando algo profundo sobre o que significa amar, receber, acolher e pertencer. E você pode estar dizendo, mas sério, peraí, são 3 casos isolados. Não, não são. É porque eu não tenho tempo, mas eu poderia falar de Mefibosete, poderia falar de Ruth, eu poderia falar de Filemon e Onésimo, eu poderia mostrar para vocês vários outros tipos de relacionamentos improváveis que Deus constrói. E antes de nós irmos para a aplicação, a gente precisa aprofundar um pouco essa revelação bíblica, porque existe um fio teológico aqui que amarra tudo isso, mas que muitas vezes nós não percebemos de maneira plena. Nós até percebemos, mas não de maneira plena. A verdade é que a adoção, não apenas como um ato jurídico, mas como postura espiritual, ela está no coração de Deus desde o início, gente. Ela não é improviso, ela não é exceção, ela não é plano B.
Ela é a expressão da própria identidade de Deus. E para a gente ver isso, a gente precisa ouvir a voz dos profetas, especialmente o Isaías, porque o Isaías, ele viveu o drama de um povo destruído pela guerra, pela violência e pela desolação. Um mundo muito parecido com o das crianças vulneráveis de hoje. E quando Isaías descreve a situação do povo, ele usa imagens que parecem ter sido escritas ontem. Ele fala sobre pessoas arruinadas, ele fala sobre famílias destroçadas, ele fala sobre cidades inteiras queimadas, ele fala sobre casas vazias. Ele fala sobre um povo sem abrigo, sem segurança, sem pertencimento. É, portanto, nesse contexto de abandono, de desolação e de perda, que o Isaías se volta para Deus e diz algo profundo. Isaías 63:16. Certamente, ainda és nosso Pai. Ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuaria, Senhor, a ser o nosso Pai. Ele reforça isso em Isaías 64:8. Apesar de tudo isso, Tu és o nosso Pai. Isso é extraordinário porque o Isaías não diz essas coisas em um momento de alegria, gente. Ele diz essas coisas em um momento de muita dificuldade, não quando tudo estava bem, não quando estavam vivendo em prosperidade, mas quando o povo se sentia órfão, quando a alma deles estava abandonada. E é nesse momento que nós temos a mais profunda percepção da necessidade de Deus como um Pai que acolhe, que nos abraça e que nos ama. Quando a gente está mais angustiado, é que a gente tem essa percepção de que a gente precisa do Abba. E obviamente a paternidade de Deus não é biológica, ela é adotiva. Ela não vem do sangue, ela vem desse compromisso divino, ela vem dessa aliança, ela vem dessa graça. Certamente ainda és nosso Pai, ainda que Abraão e Jacó me deserdassem. É como se Isaías estivesse dizendo, mesmo que a linhagem humana não consiga explicar quem nós somos, o Senhor explica. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor nos adota. Isso significa que Deus não espera perfeição, Deus não espera genealogia, Deus não espera pedigree espiritual. Ele cria laços onde não havia possibilidade humana de os criar. E aqui nós entramos numa das declarações teológicas mais fortes do Antigo Testamento. Deus é pai de órfãos. É o salmista quem diz isso, Salmo 68, 5 e 6. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. E essa afirmação é uma revelação espiritual, porque naquela época, os órfãos não tinham valor social nenhum. E talvez até hoje continue não tendo. As viúvas não tinham proteção e os solitários não tinham futuro nenhum. Mas o coração de Deus se volta exatamente para aqueles que não têm sangue, que não têm nome, que não têm casa, que não têm herança, que não têm proteção. Isso não apenas revela, gente, o coração de Deus, mas revela o que Ele espera de nós. Em Isaías 58, Deus critica um tipo de religião que se aproxima dele, mas se afasta do necessitado. Um tipo de culto que canta alto, mas que ama pouco. Uma espiritualidade que impressionava pela performance, mas não abraçava ninguém. Então, ele revela qual é o culto verdadeiro. Soltem os que foram presos injustamente, Isaías 58. Aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, repartam o seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam do que carecem de ajuda. É como se Deus estivesse dizendo, vocês querem me adorar? Então cuidem dos vulneráveis. Vocês querem me conhecer? Acolha os que não têm onde ficar. Vocês querem me agradar? Não se escondam daqueles que precisam de ajuda. E quem é que mais precisa de ajuda, irmãos? Quem entre todos os vulneráveis é o mais vulnerável?
Por isso, quando nós acolhemos esses vulneráveis, a luz de Deus vem sobre as nossas vidas e cura as nossas feridas. Isaías 58:8 diz que quando a gente faz essas coisas que eu acabei de ler, quando a gente cuida desses vulneráveis, é nesse contexto que a luz do Senhor vem sobre nós como um amanhecer e que as nossas feridas saram num instante. E nesse ponto, acho que a gente já pode ver algumas coisas claramente. Primeiro é que Deus cria a família onde não há sangue. Que Deus aproxima pessoas que não teriam naturalmente vínculo nenhum. E que Deus não só faz isso, mas usa essas relações para edificar e promover o seu reino. E se é assim, então existe uma ética que nasce disso. Quem foi adotado por Deus deve construir vínculos que imitam o Pai. Se o Pai acolhe, nós acolhemos. Se o Pai resgata, nós resgatamos. Se o Pai aproxima, nós aproximamos. Se o Pai cuida, nós cuidamos também. E é aqui que a gente começa a olhar para nós mesmos, para a igreja, para a nossa vocação nesse mundo. Mas como é que a gente constrói esses laços? De forma prática, de forma objetiva. Porque construir laços que o sangue não explica não significa que todos precisam adotar uma criança legalmente. A adoção formal é um caminho belíssimo, um dos mais poderosos, mas não é o único caminho. Existem muitos outros laços que podem transformar vidas. E eu quero dar alguns exemplos concretos para vocês, nós estamos caminhando para o final. Há casais, por exemplo, que não podem adotar formalmente, mas se tornam tios afetivos de crianças e adolescentes vulneráveis. Há famílias que apoiam pais adotivos para que elas não caminhem sozinhas. Há igrejas que sustentam abrigos, visitam regularmente, oferecem reforço escolar, terapia, apoio emocional. Há grupos que se tornam rede de apoio para mãe solo. Ao invés de criticar, já está feito o erro, irmãos. Joga pedra para quê? A gente pode se aproximar e dizer, vou caminhar com você. Vou mentorear você, vou discipular você, vou te amar. Porque foi isso que Deus fez comigo. Quando eu estava perdido, Ele me amou. Há famílias acolhedoras. Gente que abre a sua casa e acolhe temporariamente crianças que precisam de segurança, enquanto aguardam a justiça definir o seu destino. Há quem ofereça recursos, tempo, escuta. E assim, acima de tudo, há aqueles que simplesmente se recusam a viver indiferentes à dor. Porque indiferença não combina com o Evangelho. Indiferença não combina com o Deus que nos acolheu, o Deus que nos adotou e o Deus que nos chama de filhos. Então a pergunta que surge é: qual é o meu papel nessa história toda? Qual é a minha parte nisso tudo? Porque todos nós, sem exceção, podemos fazer alguma coisa, gente. Todos nós podemos construir algum tipo de laço com alguém. Todos nós podemos amar de forma que o sangue não explica, mas a graça explica. E eu sei que amar assim é difícil, eu sei. Porque algo dentro de nós sempre quer a segurança do conhecido, quer a garantia de que tudo vai dar certo, quer aquela sensação de controle. E por causa disso a gente tem medo. A gente tem medo de nos envolver. A gente tem medo de nos entregar. A gente tem medo de se apegar. A gente tem medo de sofrer. A gente tem medo de que possa faltar. Mas hoje o Senhor nos chama a abrir o nosso coração e nos oferecer a sermos vulneráveis e a deixarmos espaço para que Ele trabalhe em nós e através de nós e crie laços que o sangue não explica. Eu sei, volto a dizer, isso não é fácil, não é confortável, não é simples, mas eu não vejo outro caminho quando eu olho para as Escrituras. Eu não vejo. O que eu vejo é Deus nos chamando para transformar medo em segurança, abandono em identidade e vulnerabilidade em missão. Quantos Moisés estão hoje em cestos vulneráveis e à deriva? Quantas Hadassas estão hoje esperando alguém
que as tome como filha. Quantos Josés Deus quer levantar como pais adotivos, pais espirituais e pais afetivos para alguém? Quantas casas Deus quer transformar em lar? Quantas igrejas Deus quer transformar em hospitais? Quantas Marias estão dizendo nesse exato momento, em algum abrigo, em alguma rua, em algum canto escuro: aqui não é casa, é só onde eu fico. Agora abra o seu coração e escute a voz de Deus a respeito disso, porque Ele nos diz: eu dei a vocês a minha casa, eu dei a vocês o meu nome, eu dei a vocês o meu espírito, eu dei a vocês a minha adoção. Agora deem ao mundo aquilo que eu dei a vocês, porque vocês receberam de graça e de graça vocês devem dar. Esse é o chamado da igreja. Essa é a responsabilidade dos filhos adotados de Deus. Essa é a missão daqueles que foram recebidos na mesa. Essa é a vocação daqueles que já não são mais órfãos, mas filhos. Filhos amados de Deus. Nesse domingo do órfão, Deus não está chamando a gente para emoção passageira. Ele está chamando a gente para compromisso, para laço, para vínculo, para decisão concreta, para passos reais. E talvez Deus esteja chamando você para adotar uma criança. Seja homem, seja mulher, deixe de ser frouxo. Coragem, Ele estará com você. Talvez Deus esteja chamando você para ser uma família acolhedora, para abrir as portas da sua casa temporariamente para receber uma criança, um adolescente que precisa. Talvez Deus esteja chamando você para apoiar uma família adotiva, uma família por adoção. Quantas famílias por adoção existem aqui? Levanta a mão ou fica de pé. Fica de pé, por favor. Vocês que adotaram alguém, por favor, fica de pé. Vocês precisam de ajuda? Obrigado, gente. Vocês podem se colocar do lado deles. Fala assim, ó, eu vou cuidar do teu filho 1 hora para você dar uma volta com a tua esposa. Para você ir tomar um sorvete, eu vou pagar o sorvete para você. Sustentar um missionário, sustentar um abrigo. Ser presença para um adolescente que vai sair do sistema de acolhimento. Abraçar uma mãe solo. Abraçar. Servir com o seu tempo, irmãos. Só não seja indiferente. E talvez Deus esteja chamando você para ser filho. Filho dele. Talvez você está aqui, mas você nunca se tornou filho de Deus. Você nunca disse sim para Cristo Jesus. E talvez Deus está aqui hoje, chamando você para ser filho. Porque Deus enviou Jesus para que por meio de Cristo Jesus nós nos tornássemos filhos de Deus por meio de um processo de adoção. E talvez você esteja aqui, mas você nunca fez isso. Você nunca disse sim, Deus, eu quero ser teu filho. Alguém aqui nessa condição que ainda não se tornou filho de Deus, que não disse sim para Cristo Jesus, mas que hoje quer dizer, Deus, eu quero me tornar filho teu. Alguém assim? Levante uma de suas mãos se houver. Alguém? Amém. Alguém? Amém. Vi sua mão, Deus te abençoe. Mais alguém? Estou entendendo que todos os outros já fizeram isso. Então o nosso papel é esse, irmãos. Sermos agentes desse Pai que nos adotou e nos acolheu. Curve sua cabeça, quero orar por nós, por você nesse momento. Pai, obrigado pelo teu amor e obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos recebeu na tua família, não por um processo de adoção. Obrigado porque quando a gente olha para a vida do Moisés, para a vida da Esther, para a vida de Jesus, a gente vê o Senhor usando a adoção como algo que faz parte dos teus planos. Não é algo que o Senhor resolve dar um jeitinho quando alguma coisa deu errado. Não, isso são os teus planos. Obrigado, Senhor, por nos salvar.
Obrigado por nos resgatar, obrigado por nos amar e obrigado por nos fazer filhos por meio de um processo de adoção. Nós recebemos isso. Nós entramos na tua família por causa desse processo. Então nos ajuda a abrir o nosso coração e sermos mais amorosos, sermos mais cuidadosos, sermos mais compassivos, sermos mais gentis com o nosso próximo. E demonstrar através disso o teu amor, a tua graça, sendo exemplos desse pai que acolhe, desse pai que chama para perto, desse pai que ama, desse pai que torna filho gente que estava distante. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça. Que nós, filhos, saiamos daqui para viver isso, viver uma comunidade que é transformada pelo Senhor e alcança outros para transformar também para a tua própria honra e glória até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.